Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor no livro de Lucas, do capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. Os irmãos encontraram? Lucas capítulo 1, verso 19. Lucas capítulo 19, verso 1 até o versículo 10. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos, sim, por um momento, se colocar sobre os seus pés, os que podem, para lermos aqui em reverência à palavra do Senhor. Não é preciosismo, não, irmãos, é darmos reverência ao que realmente merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção. É rápido aí. Diz-nos assim a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 19, do verso 1 a 10, diz assim: E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Curva suas cabeças, vamos orar ao Senhor, vamos nos entregar, vamos nos render completamente à ação do Espírito Santo, para que Ele fale nas nossas vidas através desta palavra, que possamos ter hoje uma manhã de encontro com o Senhor, um encontro real, assim como teve o publicano Zaqueu. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que o Senhor convenceu a estar aqui nesta manhã para receber uma palavra, receber a resposta de uma oração, para receber, ó Deus, uma orientação vinda do Senhor para a vida e para o particular de cada coração aqui nesta manhã. Senhor Deus, eu como pregador esvazio de mim mesmo, da minha vaidade, esvazio, Senhor Deus, de conhecimentos, para que o Senhor Deus possa falar através da minha vida a Tua congregação. Usa, Senhor Deus, a minha vida poderosamente para abençoar, Senhor Deus, esta igreja, abençoar cada um dos Teus filhos que deixaram seus afazeres, seus lares, para estarem aqui. Espírito Santo, tome a direção desta palavra, tome a direção deste culto e abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bem, irmãos, é sempre um prazer, um privilégio poder meditar com os irmãos na palavra do Senhor, não é isso? É sempre uma grata satisfação, e eu devo dizer aos irmãos que, assim, do fundo do meu coração, quando me dado a oportunidade, eu tento fazer e faço com muito amor, temor e tremor, porque eu, ao olhar para cada vida aqui presente, do meu coração, eu estou sendo sincero, eu vejo a imagem e a semelhança de Deus em cada vida aqui presente, e portanto refletores da glória do Senhor. Os que brilham menos em função o homem, ele é o facilitador do brilho desta glória, mas da minha parte eu estou diante de pessoas, de almas que pertencem ao Senhor, de vidas que serão transformadas e continuarão recebendo transformações no Senhor. Eu estou diante de pessoas e considero, e com todo respeito e carinho, imagens e semelhança do Criador. E eu pedindo ao Senhor, quando me foi passada a oportunidade,
Eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra para trazer nesta manhã, observando essa tônica. Eu dizia para o Senhor: olha Deus, eu não quero estar lá para aparecer, eu não quero fazer algo assim humano, algo da minha própria vida. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra que venha para a sua congregação. Usa a minha vida para abençoar a sua igreja. E eu creio nisso, irmãos, eu creio nisso, que Deus vai abençoar a sua vida através da minha vida nesta manhã. E obviamente os irmãos já me conhecem bem, eu vou continuar pregando assim, dessa forma simples e talvez, como se diz por aí nas entrelinhas, um pregador não muito avivado e tal, mas isso nunca me incomodou, até porque eu também nunca entendi a expressão, porque avivado significa trazer vida. Ainda não nasceu um pregador, e não vai nascer, que vai conseguir trazer vida para a igreja, diferente do que é a palavra. Eu não vejo assim, então é uma certa confusão. Então a gente continua assim, com a palavra de Deus, para trazer vida aos corações. Receba, querido. E a minha oração é que, onde a minha voz não for inteligível à sua mente, que o Espírito Santo possa decodificar e fazer com que você tire o maior proveito nesta manhã, querido. Possa ser uma bênção para a sua vida. Sabe, esse momento possa valer a pena você estar aqui. Porque eu creio, os louvores, não sei se os irmãos observaram, sentiram o mesmo que eu senti, mas o ambiente de glória está estabelecido. E eu posso te afirmar que neste ambiente de glória o Espírito Santo já está manifestando. Portanto, querido, permita que a sua mente se mantenha dentro aqui da congregação, atento à palavra, porque certamente o Espírito Santo já está resolvendo aquela situação que ficou por resolver, aquilo que angustia o seu coração. Pode ficar despreocupado, porque em nome de Jesus, o Senhor está trabalhando, está pelejando por você. Amém? Que o Senhor seja louvado, engrandecido, seja adorado nesta manhã, por mim e por toda esta congregação, em nome de Jesus. Queridos, eu vou falar com os irmãos nesta manhã sobre um encontro com Jesus que muda uma história. Talvez você pergunte: olha, mas todo encontro muda a história. Mas a Bíblia, nós já lemos textos na Bíblia que diz que isso não aconteceu. O jovem rico, por exemplo, ele encontrou com Jesus, mas a Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus triste. Nós ouvimos pessoas que às vezes estão há muito tempo dentro da igreja, já aceitaram a Jesus, mas no entanto nós não vimos, ou seja, o mundo não vê nenhuma transformação, não vê nenhuma diferença entre esta pessoa. Por quê? Qual é a causa? O problema está em Jesus? Há uma falha no plano de salvação? Obviamente que não. É porque, irmãos, infelizmente muitas pessoas estão perante Jesus, mas cercado por uma multidão de problemas, de conceitos, de preconceitos, cercado por uma série de situações que não permite ter realmente um encontro com o Senhor. E se você observar o seguinte: nenhum ser humano, ele se envolve em grandes projetos sem estar devidamente motivado. E ainda que sejam projetos ruins, mas se a motivação for certa, ele vai chegar no objetivo dele. Mas se os projetos forem bons, mas a motivação for errada, ele não vai chegar nos objetivos dele. E nós sabemos que para estar com Jesus, viver em Jesus, é um projeto de salvação de Deus para as nossas vidas. E nós só envolvemos nele se nós nos motivarmos, se nós quisermos entrar por ele. É por isso que tem encontros que não fazem a menor diferença. Muitas pessoas encontraram com Jesus e não mudou nada na vida dele. Ele está há muitos anos ali, vai no culto, vai no outro, vai no encontro, vai no outro, vai num congresso, vai em outro, ouve aquele pregador, tem aquele pregador como ídolo, mas a vida dele não avançou, porque não são os encontros, não são os cultos, não são os pregadores, não é nada, não são os artistas. O que muda, o que marca a vida de um ser humano é um encontro real com o Senhor. Nós temos que entender que Deus, Ele é onipresente, portanto Ele está em todos os lugares, mas a presença de Deus manifesta, ela só está aonde Ele é convidado, aonde Ele é aceito, aonde Ele é entendido, onde Ele é buscado, onde Ele é adorado.
Por isso que eu disse que não tenho dúvida que o Senhor está aqui, porque o ambiente já foi preparado, o nome dele já foi adorado, sem vaidade, sem exaltação, sem egoísmo, sem querer aparecer, o nome dele já foi adorado, a glória já foi toda dirigida ao Senhor, e portanto ele está aqui, querido, e você vai ter um encontro real com ele, caso você queira. Eu posso te afirmar, não te preocupes com o amanhã, não te preocupes com o que ficou por realizar, não preocupa com nada na sua casa, neste momento, mantenha-se aqui, neste culto, mantenha a sua mente aqui, mantenha o seu coração aqui, e o Senhor vai manifestar na sua vida, o Senhor vai falar com você, amém? A Bíblia está nos afirmando aqui, que sobre este jovem, sobre este homem Zaqueu, há um caso interessante, há umas curiosidades particulares, é até interessante, porque a situação com que ele se encontrou com o Senhor, talvez a sua situação financeira, o seu modus vivendi, o seu modo de vida, a sua estatura, são detalhes, e é tão ensinado, principalmente para as crianças, tem muitos corinhos, aqui é o pequenininho, quase um anão, e tudo muito engraçado, mas só que há detalhes na vida deste homem, aconteceu com ele, mas nas entrelinhas, isso ecoa através da história, através dos tempos, e chega até os nossos dias, e a atitude de Zaqueu, se ela não for tomada por nós nos tempos atuais, nós vamos correr o risco de ouvirmos falar de Jesus, de falarmos também de Jesus, mas nunca experimentar um encontro pessoal e real com Ele, amém? Eu estou diante de pessoas que têm plena consciência que Jesus morreu, mas também que Ele ressuscitou. Eu creio que cada coração aqui sabe que Jesus foi aos céus, mas Ele enviou o Consolador, que testifica junto ao Pai, que a presença dEle é real. Se você ainda não orou no período que foi dada a oportunidade de orar, se você não orou na sua casa, você perdeu a maior oportunidade da sua vida, foi de falar com alguém que é vivo. O hino diz, invisível, mas real. É por isso que você pode falar com o Senhor. É por isso que você precisa ter um encontro real com Ele. Sabe, irmãos, isso faz diferença na nossa vida. Isso contribui para o nosso crescimento. Amém? Zaqueu, então, aqui eu já disse das particularidades, mas ainda há características, ainda há alguma coisa bastante interessante na vida deste homem que nos chama a atenção. E eu quero agora, antes de falarmos especificamente do Zaqueu, eu quero que os irmãos concentrem comigo, porque a gente vai localizar, eu vou tentar localizar os irmãos, o período que Zaqueu vivia, porque as atitudes, elas são sempre consequências uma coisa da outra. A história, ela não pica, não é coincidência, não é por acaso. Há uma série de acontecimentos, há uma série de fatores que fazem com que a vida funcione. Nós, irmãos, tudo na nossa vida é consequência, é uma soma dos detalhes. Nós não podemos sentar e pensar que Deus não me ouve ou que alguém não gosta de mim. Tudo na nossa vida é soma dos detalhes. Tudo na nossa vida é soma dos pequenos detalhes do dia a dia. Não tem como fugir disso. Nós somos exatamente o que nós pensamos e queremos ser. A gente tenta passar para o outro lado, mas isso não acontece. Não dá certo. A gente tenta fugir da responsabilidade, mas isso não existe. Somos consequência dos nossos atos. Somos consequência daquilo que pensamos. Amém? E os detalhes, as consequências da vida de Zaqueu, vamos ver aqui o que acontecia. Primeiro nós temos que entender que entre Zacarias, o último profeta do Antigo Testamento, os tempos de Neemias, até o surgimento do Messias, todo mundo aqui, são estudiosos da Escritura, sabe que houve um período de 400 anos, um período interbíblico, em que não se levantava voz de profeta. Não se profetizava nada, não havia mais profeta, porque o povo é assim, o povo é acostumado a estar sempre dependendo de orientação de alguém. Por que a gente preocupa quando um irmão se ausenta da igreja? Porque a gente sabe que vai ser presa fácil para Satanás, porque a nossa tendência, a nossa natureza humana é estarmos sempre balizando em alguém, sempre observando alguém. Por mais que a gente não goste, faz falta quando alguém nos repreende, porque senão nós vamos e não temos freio na nossa vida. É assim com o ser humano. E pensa comigo, irmãos,
Nós ficamos aqui, quantos dias? 2 meses sem culto, não foi? Talvez nem isso. Você já parou para pensar quanto debandada houve? Quantas pessoas tristes estão? Quantas pessoas que conseguiram regredir espiritualmente? Quanta tristeza, quantas pessoas que estão assim, sem saber o que está acontecendo, ainda não entenderam que a vida tem que seguir, ainda não entenderam. Isso 60 dias que não houve culto, que não houve palavra, né? Alguns chamam palavra abençoadas, alguns chamam palavra cajadada, outros chamam do que quiser, mas faz falta na nossa vida. 60 dias. Aquele povo da época de Jesus, haviam 400 anos que não havia um profeta chamando a atenção deles. Não havia um profeta repreendendo. 400 anos. Não levantava a voz de profeta. Imagina como é que estava essa sociedade. Provérbios no capítulo 29, no verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo corrompe. Ou, algumas versões dizem que o povo perece. Não é isso? Não havendo profecias, o povo corrompe. Porque a profecia, qual é a profecia dos dias de hoje? É a palavra, é o louvor, é a adoração. Naquela época, como não havia profeta, o povo a fé foi se denegrindo, ela foi desfacelando. E nos dias de Jesus, como é que era a sociedade nos dias de Jesus? Depois de 400 anos sem haver profeta, a sociedade da época do Senhor, Jesus chegou numa sociedade totalmente corrompida, moralmente e espiritualmente. A nação de Israel, ela agora estava sob o domínio romano e se corrompeu completamente, tanto moralmente quanto politicamente. E nessa corrupção moral e nessa corrupção política, a sociedade, ela se dividiu em grupos. Não é isso? O grupo da religião, o grupo da política. Presta atenção como estava a sociedade. Ela se dividiu. Na política existiam 2 grupos na época de Jesus, 2 grupos muito, os mais importantes, devia haver mais. Eram os saduceus, eram os zelotes e os publicanos. Zaqueu fazia parte desse grupo. Quando a Bíblia diz que Zaqueu era um publicano, ele fazia parte do grupo. Por que publicano? Ele é um nome que foi dado a eles que eram judeus, viviam dentro da sinagoga, por alguma razão se envolveram com o domínio romano, com privilégios pessoais, e começaram agora a extorquir e explorar a própria família, o próprio povo de Deus. Eram os chamados cobradores de impostos. E dentro desses saduceus haviam ali, obviamente, 2 grupos. Dos publicanos, haviam 2 grupos. Havia o publicano chefe, não é isso? E havia aqueles a quem o chefe dava autoridade para sair extorquindo as famílias. Não havia uma lei, não havia um método de cobrar impostos. O cara chegava, olhava para sua cara e falava: aqui, você deve tanto de imposto. Não, mas eu não tenho essa renda. Não me interessa, ou você paga ou eu chamo um soldado romano. Era assim que funcionava, irmão. Não havia um controle, não havia uma norma. O cobrador, ele olhava e falava: olha, quanto você deve? Aqui, ó, vim buscar. Ah, quanto que eu estou devendo? É tanto. Mas eu não posso pagar, não me interessa. Ou você paga ou eu chamo o soldado romano. E chamar o soldado romano, você sabe o que acontece, né? Se ao Senhor eles não pouparam, não era um judeuzinho qualquer que ele ia poupar. Não é isso? Então o que acontece? Estes eram os publicanos. Nós temos também dentro da área da política, havia os zelotes, um grupo de zelotes. A sociedade era dividida assim, um grupo dos publicanos, os cobradores, os ladrões de impostos, os extorquidores, não é isso? E havia também os zelotes, aqueles que não aceitavam o domínio romano, queriam tomar o poder pela força. E dentro desse grupo de zelotes, havia também um grupo específico chamado os sicários. Eles andavam com uma faca na cintura e queriam meter a faca em todo mundo, uma faca curva para cima assim, do qual muitos iscariotes eram um sicário, era iscariotes não, que eles escolheram no lugar de Jesus, foi fugiu o nome agora, Barrabás era um sicário. Ele queria tomar o poder, ele queria
ele queria restituir a paz de Israel através da guerra, através da luta. Ele era um político que não aceitava, imagina os irmãos nos dias atuais, uns partidos aí que tudo que o governo faz não está bom, eles eram mais ou menos assim, queriam mudar as coisas à força. Isso dentro da política, esses dois grupos principais. Depois havia dentro da religião dois grupos também principais, os fariseus e os saduceus. Os fariseus dentro da religião eles não se entendiam. Os fariseus, eles zelavam pela lei. A Bíblia diz, Jesus uma vez os condenou, que eles davam dízimo até do hortelã, até do cominho. Eles exigiam coisas do povo que esses sacerdotes por si não tinham e não conseguiam praticar. Eles queriam levar a religião a ferro e a fogo. Eles empurravam a religião a qualquer custo na mente das pessoas. Viviam de tradições e conceitos e essa coisa toda e não resolvia o problema. Era este grupo que estava sempre atrás do Senhor, criticando porque curava no sábado, mas eles não curavam era dia nenhum. Criticando porque Jesus entrava na casa de um pecador, mas eles sequer tinham amor às pessoas, criticando porque Jesus curava as pessoas, mas no entanto em Jerusalém, no lago de Betesda, a Bíblia fala que lá havia uma multidão de cegos, coxos, ressequidos, pessoas mendigando, e não havia nenhum sacerdote lá disposto a aliviar o sofrimento daquelas pessoas, até porque os próprios sacerdotes religiosos estavam corrompidos e comprometidos com a política do Império Romano. Também havia o grupo dos saduceus, esses já não concordavam com os fariseus, porque para eles não valia a tradição oral. Então era aquela guerra da religião. Irmãos, eu não sei se você notou da forma que eu falei aqui, mas você já viu que não tem muita diferença dos dias atuais? Você não está vendo, não está entendendo que é quase que uma mera coincidência com os momentos atuais? A fé hoje ela está dividida em grupos e está uma confusão toda, né? Alguém chegou a dizer uma vez, um tempo atrás, a pessoa era repreendida pelo seu líder, pelo seu pastor, ele mudava de vida. Hoje ele muda de igreja. Quantas vezes for preciso? Por quê? Porque os grupos estão aí, não serve para lá, vem para cá, e ficam assim, para lá, para cá, para lá, para cá. Mas eu te garanto, pessoas que não aceitam a repreensão, que estão dispostas a mudar de igreja, simplesmente porque foram chamadas a atenção, nunca encontraram realmente com Jesus. Nunca realmente experimentaram o que é a presença do Senhor. Nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Nunca conseguiram chorar nos pés do Senhor. Eu te afirmo com toda certeza, sem medo de errar. Conhecem Jesus de ouvir falar. Conhecem Jesus dos seus milagres. Conhecem Jesus da experiência da vida de alguém. Mas na sua própria vida ainda não foi marcado. Ainda não recebeu o Senhor na intensidade com a qual o Senhor quer estar na vida dele. Esses grupos então, eles dividiram a sociedade na época. E agora então, nós vamos agora do macro para o micro. Vamos deixar a sociedade e vamos falar agora a respeito da vida de um homem que é o tema desta mensagem, desse texto que eu li. Vai falar particularmente de Zaqueu. Zaqueu, os irmãos entendam que Zaqueu não surgiu por acaso. Zaqueu não era corrupto por acaso. Zaqueu não era um cobrador de impostos por acaso. A sociedade o compeliu a isso. Pelas atitudes de Zaqueu, ele era um homem conhecedor da Torá, ele era um homem conhecedor da lei, ele conhecia a religião, mas ele insistia na prática do pecado, porque ele não via razão para mudar, ele não via nos seus líderes, ele não via nos sacerdotes da época a sinceridade o suficiente para garantir que a fé transformaria a sua vida. Talvez hoje não seja realmente tão bem diferente. Por que que muitas pessoas não mudam? Porque infelizmente, se você, lógico, eu não vou citar casos específicos, mas se você ficar olhando às vezes por certas lideranças, você vê que realmente não tem razão para mudar, porque as pessoas falam de coisas, e diz até um adágio assim, quem fala, façam o que eu faço, façam o que eu falo, mas não façam o que eu falo, acaba falando sozinho. Porque para eu falar, irmãos, façam assim, eu tenho que estar fazendo. Eu sou líder, eu tenho que ser o exemplo.
Isso independente o nível de liderança, independente o nível que se ocupa. Mas se você quer ensinar, você tem que dizer, olha, eu estou aprendendo assim para a minha vida. Vai assim, irmão, porque vai dar certo. E depois a minha vida é de outra forma. As pessoas não vão encontrar razão para mudar, não vão achar razão para crer no que eu estou falando. Zaqueu não era diferente. Talvez por um tempo na vida dele, ele foi na congregação, ele cumpria direitinho, ele foi na sinagoga, ele cumpria direitinho. Talvez ele tenha sido circuncidado ao 7º dia, talvez ele tenha sido consagrado, apresentado no templo. Com certeza ele estudava a Torá, ele sabia muita coisa da lei, ele tentava cumprir, mas numa altura da vida dele, em que sacerdotes se corromperam, em que a moral estava embaixo, ele pensou, olha, eu vou cuidar mais da minha vida. Eu vou me safar disso aí, eu não vou viver pobre. E arrumou um jeito lá e se aliou aos romanos, aos opressores. E de repente, talvez com seu talento, com a sua habilidade, ele foi então classificado para ser um publicano. E de repente, ele já era chefe. Tão bom que ele era, porque as pessoas são bons no que fazem, irmão. Seja para o bem, seja para o mal, quando tem talento, a pessoa é bom no que faz, ele se destaca. E Zaqueu se destacou em meio a esta gente toda e foi elevado à posição de líder. Ele era o maioral, ele era chefe dos publicanos, ele mandava, olha, vai cobrar imposto. Não quero saber como é que vocês vão fazer, mas se você chegar aqui com 10 milhões de reais, é que está feito o trabalho. Eu quero é tanto. Como é que vocês vão fazer? Eu não sei, mas tem que fazer, ou então você está fora. Este era o Zaqueu. Mas se você ver textos aqui, depois nós vamos chegar lá, você vai ver que ele tinha conhecimento da Escritura. Imagina o conflito que havia na mente deste homem. Ele foi ter com Jesus, irmãos. Não é por acaso, não. Ele não foi ter com Jesus, não foi por acaso. Ele bolou uma estratégia, não foi por acaso. Ele se esforçou, não foi por acaso. É porque dentro de algum momento na vida dele, ele começou a ouvir falar, olha, este homem fala de algo que eu não tenho na minha vida, que é amor. Este homem prega algo que não existe dentro da sinagoga, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão. Este homem é diferente, ele não é como a maioria dos judeus, ele não está se enriquecendo, ele não está se enchendo de privilégio. Tem algo errado, tem algo diferente na vida deste homem. E eu sei que a religião, eu sei que a fé, eu sei que se achegar a Deus tem que ter diferença. Quem está com o Senhor tem que ter diferença na vida. E Zaqueu começou a pensar, não foi acaso. Você pensa que é obra do destino, olha, eu vou lá ver, quem sabe, né? Não sei. Não foi mera curiosidade, irmãos. Foi um ímpeto do íntimo dele por conhecer quem ele era, conhecer quem era Deus, mas ainda não ter experimentado um encontro real com o Senhor. Ele pode ter estado muito tempo dentro da sinagoga, mas ainda não sabia quem era Deus. Não sabia quem era Deus por causa da corrupção religiosa. Ele não sabia quem era Deus porque talvez ele começou a olhar dos lados e começou a comparar a sua vida, começou a comparar Deus com pessoas sentadas ao seu lado. Ele começou talvez a olhar para a liderança, começou a olhar para muitas coisas e por fim o coração dele foi se esvaziando, mas a essência se manteve. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse, talvez no seu coração, eu preciso conhecer este homem, eu preciso ter um encontro com ele. Sabe, irmãos, e aqui começa a desenvolver a vida deste homem, aqui começa a estratégia, começa a acontecer algo que vem mudar a vida dele. Irmãos, eu espero que você esteja entendendo, que você talvez até esteja sentindo, olha, eu tenho 5 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, mas eu ainda não experimentei essa alegria, essa paz que tanto é falado. Irmãos, hoje é sua oportunidade. Porque eu vou falar aqui para você algo que eu quero que você marque no seu coração. A Bíblia diz assim, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa da multidão, e ele era de baixa estatura. Preste atenção de Deus para a sua vida, para o seu coração. Este homem, apesar de arder no coração dele, uma vontade de ver Jesus. E ele só quis ver Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque da vida do Senhor fluía a graça. Você sabe que é dito sobre Jesus que ele crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens.
Eu até disse para os irmãos outro dia ali, quando a gente estava numa reunião, a gente fica falando em estratégia, fica falando em jeitos, fica falando em coisas, e existe a lei da atração, irmãos. Os insetos só vão para onde tem a luz. Se não houver algo na nossa vida que atrai as pessoas, pode bolar estratégia, você pode fazer o que você quiser, não vai funcionar. As pessoas estão muito pouco interessadas em malabarismo. Elas estão interessadas que vão seguir algo, que vão se comparecer em algum ambiente onde elas vão ter as suas necessidades íntimas e pessoais respondidas. Eu olho para cada mente aqui, eu não sei o que se passa, mas eu tenho certeza que há muita dúvida em muitos corações, há muito desespero, há muita angústia, há muita aflição, porque o coração do homem, ele é carregado dessas coisas. O Senhor disse, olha, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Não é isso? Depois ele diz, olha, eu, o Senhor, esquadrinho os corações e som dos corações e esquadrinho os pensamentos. Não é assim? Então, querido, que o Espírito Santo esteja removendo do seu coração a incredulidade, a falta de fé, que você esteja entendendo que o Espírito Santo está te chamando hoje para uma intimidade com Ele, para um encontro real com Ele. Sabe aquela coisa de intimidade, dele falar e você ouvir e saber que foi Ele que falou? Irmãos, isto é real, isto existe, isto não é ficção. A voz do Espírito Santo, ela é nítida dentro das nossas mentes e dentro dos nossos corações. Ela é nítida, ela é real. Você ainda não experimentou isso? Você precisa ter um encontro com Ele para conhecê-lo. Amém? E Zaqueu procurava ver quem... Olha, ele tinha dificuldades na vida dele. O coração ardia em chamas. Eu tenho que conhecer este homem, porque eu estou na religião há muito tempo. Eu até larguei a religião, porque eu fui, não havia saída para a minha vida. Os problemas continuavam. E não sei, a Bíblia diz que ele era muito rico, mas só que dá a entender que foi depois dos impostos. Quem sabe antes dele se tornar um publicano, como é que era a vida deste homem? Ele viu nessa profissão, vamos dizer assim, a oportunidade de mudar a história de miséria da vida dele, a história de dificuldades dele, mas porque ele buscava isso. Quando você está dentro da igreja, buscando ter 10 carros do ano, ter uma casa nova, ir para a praia todos os dias, irmão, isso nem é pecado, não. Se Deus te abençoar com isso, eu te garanto que eu vou glorificar a Ele junto com você. Eu quero pensar na necessidade de alguém ter 10 carros novos, 10 não sei o que, e aquilo e essas outras coisas. Eu glorifico a Deus junto com você, é bom, se Deus fizer isso é bom. Agora o problema é que as pessoas estão na igreja buscando essas coisas, buscando bênção, buscando posição social, buscando privilégio, levantar de manhã e talvez fazer massa o dia inteiro, ninguém quer, mas talvez ficar pregando e arrecadando nos púlpitos. Está cheio de gente assim por aí, e está cheio de pessoas com essas intenções, com esses interesses. Olha, desde que a minha vida esteja fácil, não interessa quem está se matando para sustentar isso. É uma infelicidade, e os anos passam e não conhecem o Senhor. E essas pessoas que buscam isso dentro da igreja, quando surge uma oportunidade de se corromper ainda mais, eles o fazem, porque Zaqueu fez isso. Zaqueu extorquia os próprios irmãos. Zaqueu era um homem rico, ele era um chefe, ele era rico, e a chama ardia no coração dele, e ele pensava, eu tenho que conhecer este homem, tenho que encontrar, mas ele achou 2 obstáculos na vida dele. Primeiro obstáculo, havia uma multidão muito grande em volta de Jesus. Segundo obstáculo, era muito baixinho. E agora, como romper? Irmãos, mas o Espírito Santo tem a maneira dele fazer as coisas. A minha Bíblia, e a sua também, diz de uma mulher também que padecia muitos anos. A multidão estava toda em volta do Senhor, e ela falou, olha, eu não preciso de um abraço dele. Ela pôs no seu coração, eu não preciso de um abraço dele, eu nem quero que ele fale comigo, porque eu sou excluída da sociedade. Mas se eu tocar, sabe, se eu bater o dedo, não é nem na roupa, é na orla, é lá embaixo. Sabe, irmãos, o toque que move a vida do Senhor é quando você se abaixa, é quando você está lá embaixo. Pessoas que chegaram de pé olhando para o Senhor e dizem, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? É fácil. Conhece os mandamentos? Desde pequenininho, manda outro. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. A Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora triste. Não é assim? Ele estava em pé, massageando o ego de Jesus, como se Jesus precisasse disso.
Mas essa mulher, ela enfiou pelo meio da multidão, sei lá, ajoelhou, caiu, humilhou, encheu a boca de terra e levou a mão embaixo. Opa, alguém me tocou. O discípulo, né? O discípulo tem essas coisas também, né? Que isso? É claro que alguém te tocou. Isso aí é coisa mais, é chover numa olhada, é óbvio. Essa multidão apertando aqui, toda hora te toca, agora que o senhor viu. Ele falou, não, esta vez não era ninguém querendo comida. Esta vez não era ninguém querendo cargo nem privilégio. Esta vez não era ninguém querendo aparecer. Não era ninguém querendo, não, essa vez agora é alguém que está precisando de cura. Eu senti que de mim saiu virtude. Mas você quer tirar a virtude do Senhor, é se abaixar, é se chegar diante dele humildemente. Esta é a única forma de extrair virtude do Senhor. Não é gritando alto, não é falando alto, não é se aparecendo, sendo melhor que todo mundo. É chegando no Senhor, ao Senhor humildemente, porque a virtude acontece. Zaqueu, 2 problemas. Pequenininho, se ele fosse ali 1,90 m, né, 2 metros, né, tem um pessoal aí que até fico pensando, como é que cresceram tanto, não deixaram nada para mim, né? Mas eu fico pensando, aí se fosse um grandão, estava resolvido o problema. Ele chegava assim, dava uma espiada e ia embora. E eu vou falar para você, deve ter muito que fez isso, viu, irmão? A sociedade, ela nunca foi igual. Deve ter sido gente alta lá que chegou, deu aquela olhadinha assim, viu aquele cara que a Bíblia diz, homem de dores, sem aparência, o mais indesejado. Falei, é isso? Ah, estou fora. Eu não duvido que alguém chegou e olhou para Jesus com toda a expectativa. É esse? Estou fora. E foi embora. Mas Zaqueu tinha 2 problemas, a sua estatura. Zaqueu tinha um outro problema, a multidão que cercava. E como é que faz? Irmãos, tudo na vida que nos impede de estar na presença de Deus é exatamente os problemas. Tem pessoas com o coração cercado de dúvida. Sabe, você não tem os olhos fixos no Senhor, porque entre você e o Senhor tem muita dúvida. Tem muita cobiça, tem muita ganância. Tem muita maldade. Tem muita maledicência. Tem muita arrogância. Né? Eu pregava melhor isso. Eu fazia melhor. Porque eu fazia diferente. Então faz, querido, não há problema. Há espaço para todos. Não é isso? Eu fazia melhor, para mim era melhor. Perdi meu tempo indo lá hoje. Eu não aprendi nada. E é isso que te impede de encontrar com o Senhor. Mas se você entender, se você aprender com Zaqueu, você vai ter um encontro real com o Senhor na sua vida. Eu não tenho dúvida disso, querido. Zaqueu, então, presta atenção, ele morava naquela cidade. Como era Jericó? Jericó era uma cidade no deserto, era uma cidade próspera na época do Senhor, porque por ser uma cidade de clima mais quente, lá estavam todas as mansões dos homens de muita grana. Zaqueu estava lá, não era por acaso não, irmãos. Quando Jesus disse que onde estiver o cadáver, ali se juntaram os abutres, Zaqueu, ele era o quê? Um chefe do coletor de impostos. Ele estava em Jericó porque eram as pessoas mais ricas, é onde ele podia enfiar a mão com força, é onde ele podia cobrar mais. Ele estava lá não é por acaso, não é porque ele gostava de Jericó, era onde ele conseguia nadar de braçada no dinheiro daquele povo. Uma coisa chama a outra. E Zaqueu agora conhecia aquela cidade, ele vivia naquela cidade, ele morava ali. Então ele pensou, olha, se Jesus está vindo aqui, certamente ele vai ter que vir ali, porque ele está indo para Jerusalém. E eu quero falar para você uma coisa, um detalhe interessante, que talvez você, ao ler o texto, ainda não observou. Escuta, Zaqueu foi dos que teve a das últimas oportunidades de receber algo da mão do Senhor enquanto ele estava na terra, porque poucos dias depois ele foi crucificado. Você está entendendo a questão das últimas oportunidades, querido? Zaqueu não veria mais o Senhor, não teria mais tempo de conversar com Ele, não teria mais tempo de estar com Ele em casa, jantando com Ele. Naquele tempo, a chance de Zaqueu era a única em função de que o Senhor seria entregue, seria julgado e seria morto. Hoje, a nossa chance é única, o Senhor não morre mais, mas nós poderemos partir.
nós poderemos ter um encontro com o Senhor fisicamente. Então, cada segundo, cada momento da nossa vida é de extrema importância e deve, irmãos, deve te incomodar a sua mente, a sua alma, tem que te tirar o sono. Se você acordar um dia e não sentir a presença de Deus na sua vida, isso tem que te incomodar, irmãos. Isso tem que te tirar o sono, tem que te tirar o apetite, porque se você estiver longe do Senhor, certamente a sua alma vai perecer. Jesus é o único caminho, a única verdade, e Ele é a vida. Isso tem que fazer parte da vida cristã. Hoje talvez muitas pessoas não veem Jesus porque no seu secreto da vida está envolvido com adultério, com prostituição, com roubo, com mentira, está desenvolvido com outras coisas. Isso impede de você encontrar, é a multidão que está entre você e o Senhor, a multidão que pode estar entre mim e o Senhor, é as minhas maldades. Sabe, eu não sei se você já leu o Salmo 23, não me lembro se é o 5 ou 6, diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe, a comunhão do homem, da alma do homem com Deus. E muita gente pensa, então é assim, agora o meu vizinho vai ver que eu sou crente, porque o meu patrão vai ver, ele não gosta de mim, porque o meu encarregado me persegue, esses são meus inimigos. Não são, irmãos. Para esta gente, de ser humano para ser humano, toda inimizade ela tem uma solução, e o antídoto, o remédio, chama-se perdão, chama-se reconciliação. Mas os inimigos que precisam estar olhando para você comungar com Deus, são os inimigos que ficam grudados ao coração. É a inveja, é a amargura, porque quando nós convertemos, quando nós aceitamos Jesus, nós não deixamos de ser quem éramos. As nossas maldades, elas se mantêm ali, mas a Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa, prepara uma comunhão na presença desses inimigos. Nós nascemos de um jeito, nós vamos ser assim, todo o nosso comportamento está ali, não tem como mudar, não há uma mudança, não há uma transfusão, não há nenhum transplante que venha mudar isso. Mas o sangue de Jesus, ele te purifica dos pecados. Ele coloca os seus e os meus inimigos dali. E a inveja é obrigada a me ver comungar com o Senhor. A mentira é obrigada a me ver estar comungando com o Senhor. É obrigado, fica aí, você vai ter que ver. Eu estou em comunhão com o Senhor. Tem que ser assim, irmão. A nossa vida tem que ser pautada nesse nível aí. Zaqueu, então, nós falamos aqui, que Zaqueu, ele tinha essa multidão na sua frente. Hoje a multidão na nossa frente são os problemas, a dificuldade. Tem gente que não basta que Satanás seja um grande empecilho para que cheguemos ao Senhor, porque ele oferece impedimentos, ele procura mais, ele começa, olha, eu estou trabalhando demais, mas não dá para sair, que toda hora que eu saio, o cachorro late, o vizinho liga o som, e eu fico irritado, eu perco a comunhão, e depois eu perco até a vontade, porque é sempre assim. Toda chateação que o ser humano tem, a primeira coisa que ele faz, não vou à igreja. Irmãos, aqui é que é lugar de gente cheia de chateação, sabe? Aqui é que é lugar de gente cheia de problema, porque aqui está o médico dos médicos. É aqui que a palavra vai fluir na sua vida, vai lavar o seu coração. É daqui que flui o combustível para que a luz da presença de Deus reflita e nos seus olhos, na sua mente. É aqui, não há outro lugar. Não existe um outro lugar onde você possa crescer. Seja que pregador for, se ele estiver na presença de Deus, ele pode plantar bananeira, fazer o que ele quiser, mas é livre para isso. Deus estiver falando, vai te usar. Mas se for um cara mais quieto que nem eu, ele vai usar também, vai falar com você do mesmo jeito. É aqui o lugar das pessoas que necessitam ser curadas. Eu já disse uma vez, você sabe disso, a indústria farmacêutica nunca vendeu tanto remédio para depressão, para ansiedade, para uma coisa, para outra. Nunca se falou em tantos suicídios. Mas por quê? Se o evangelho é tão... Olha, Bíblia tem-se de tudo enquanto é tipo de versão. Tem por celular, tem para carregar em casa, tem Bíblia grande, que dá até para carregar com carrinho de mão, de tão grande que é. Mas a paz as pessoas não têm. Por que não tem? Porque a multidão está te impedindo de chegar perto do Senhor. Agora, irmãos, se você está decidido a vencer a multidão de problemas, a vencer a multidão de dificuldades que te cerca, para encontrar com o Senhor,
você precisa ter duas atitudes que Zaqueu teve. Primeira das atitudes, escuta, irmãos, você para encontrar com o Senhor, você tem que ter um esforço. É você quem tem que procurar um meio de estar acima da multidão. Para ver Jesus é com esforço, é com luta, é com vontade, é com garra. Não fica aí orando, pedindo o Espírito Santo, Pai, porque tem... Não, é você que tem que querer, está o poder e o querer está nas suas mãos. É a sua decisão quem vai mudar a sua história. Zaqueu decidiu, ele entendeu, olha, a multidão aperta, eu não tenho como chegar, então olha, ele vai passar ali, tem uma árvore, eu vou lá para cima. Não importa a estratégia que você vai usar, mas você tem que ter vontade, você tem que decidir, porque se Zaqueu tivesse pensado, puxa, como é que eu vou chegar? Eu até quero, mas olha lá, não tem jeito. Não tem jeito, acha um jeito. Tem jeito sim, para a sua e para a minha vida tem jeito. Desde que nós não ficamos sentados no sofá, deitado em bleço esplêndido, como diz lá o hino nacional, não é isso? Deitado eternamente em bleço esplêndido. Desde que a gente tome atitude de quem quer ver Deus, de quem quer encontrar com Jesus, atitude de quem quer ser abençoado. Mas ser abençoado e ser realmente abençoado, não é só falar que é abençoado, é pessoas que quando encontrar com o Senhor vai falar, vinde benditos do meu Pai. Bendito é abençoado. Vinde abençoados do meu Pai, possuí por herança o reino que estávamos preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, não é fundamental. A gente gosta muito de dizer, olha irmão, você é uma bênção e tal. É bom isso é comunhão. Só que isso não muda a nossa vida. Muda é quando o Senhor olhar para você e falar, este homem é um abençoado, essa mulher é uma abençoada, é com ele que eu posso contar, é com ele. E somente quem é abençoado é quem está na presença real do Senhor. É quem tem forças, é quem encontra forças, é quem realmente interessa para vencer obstáculos. Não é quantas vezes você ouve, está chovendo, está de sol, está longe, está de noite, irmão, mas é um monte de obstáculo. E você pode ler a Bíblia, irmão, só teve vitória pessoas que se lançaram, porque funciona assim. Sabe, você já viu a passagem do Mar Vermelho? Aquilo é interessante demais, né? Aquela multidão inteira ali, um mar na frente, montanha do lado, montanha do outro. E agora, Moisés? E agora? O Senhor disse para tocar na água, é tudo que eu consigo fazer, não é? Né? E se Moisés pensasse, esse trem não vai dar certo, como é que eu vou abrir um mar com uma varinha dessa? Né? E se o povo tivesse pensado, não, vamos voltar correndo, pedir perdão, quem sabe eles nos perdoam? Não, mas confiar na palavra de Deus é tomar atitude. E Moisés vai chegando para o mar, vai chegando, o mar está fechado, mas quando ele toca aquilo abre e o povo passa. E o maior milagre é quando o último passa, o mar fecha, mata os inimigos todos. Você está entendendo, querido, que é necessário atitude da minha parte, da sua parte. Nós temos que ter atitude. Zaqueu teve atitude. Ele viu o que ele poderia fazer. Ele encontrou algo em que ele, pessoa humana, física, poderia fazer. Ele disse, eu preciso ver o Senhor. Eu tenho que encontrar o Senhor. Para ver Jesus, você tem que subir, irmão. Você tem que subir acima dos empecilhos. Você tem obrigação de subir acima das circunstâncias. Isso é esforço próprio. Mas para você levar ele para casa, você tem que descer. Não tem como levar ao Senhor com esforço próprio. Não tem como levar ele para o seu lar com arrogância. Não tem como levar achando que você merece que ele lá esteja. Não tem como, não tem jeito. Ele começa, olha, eu quero imaginar com você o seguinte. Zaqueu no caminho, né? Ali Jesus disse que ia na casa dele. E no caminho ele dizia para os caras, viu? Viu como é que eu sou o cara? Eu bolei um negócio certinho que trapaceei ele. Até levar para minha casa eu estou levando. Ou então, se você tivesse lá um diálogo, você não vai ter isso. Diz o Senhor, lá na minha casa tem picanha, vamos lá, Senhor. Tem picanha lá, tem contrafilé, tá tudo, tá só chegar e pôr e virar de um lado para o outro, nós vamos comer. Tem salmão defumado, eu nem sei o que é isso, mas diz que é muito bom. Então, o que acontece? Você não vê esse diálogo. Quando o Senhor mandou, desce depressa, Zaqueu. Você subiu para me ver, mas agora para eu ir para a sua casa, você tem que descer. Aí você pergunta para mim, descer como? Jesus ensinou-se uma vez, olha, se o que anda com você
te exigir uma milha, vai com ele 2. Oh, mas eu tenho razão. Eu sei, você tem razão, mas o Senhor falou para você ir. Vai, querido, tem que estar disposto a seguir o que o Senhor fala. Olha, se alguém quiser tomar a túnica, dá ele a capa também. Fica pelado, querido, não tem problema, o Senhor vai cobrir a sua nudez, desde que você não entre em contenda, desde que você se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vai te exaltar. Para você ver Jesus, você sobe, mas para Jesus estar na sua casa, você tem que descer. Eu, infelizmente, já convivi com pessoas e pessoas reais, que eu já ouvi da boca dele: o pastor não fala nada comigo, meu dízimo é ó, pacotão assim. Já ouvi, pastor, você acredita nisso? Não aqui, lógico não, misericórdia. Já até faz muito tempo e não foi aqui. Os irmãos não ficar olhando aí pensando, quem é? Será que não foi aqui, com certeza não foi. Né? Eu falo assim, sabe por quê? Eu tenho um certo tempo já na igreja, então eu já vi muitas coisas acontecerem. E esta é uma das que marcou a minha mente. Né? Uma vez uma irmã falou, estava um grupo, o pessoal reunido ali, foram fazer uma arrecadação, eu falei, irmã, a irmã fulana vai tomar conta do dinheiro. Ela falou assim, irmão, se você tem amor à minha alma, não põe dinheiro na minha mão, não que eu torro, não quero nem saber de quem que é. Pelo menos foi sincera, né? Mas é assim, irmãos. Assim as coisas acontecem. Você quer levar Jesus para casa? Tem que descer. Tem que confessar as suas transgressões. Não pode ser segundo as intenções. Irmãos, não adianta, irmãos. Por mais que a gente lutar, por mais que a gente tentar impressionar, vamos pegar aqui fisicamente, por mais que a gente tentar impressionar o pastor, impressionar a pastora, e ganhar a confiança deles, e mostrar para eles que eles dependem de nós, e somos ali e tudo, por mais que a gente tente fazer isso, é um esforço inútil, porque infelizmente eles também são carentes da graça. Se não for a graça, nenhum de nós subsistiremos. Sabe, o que eu acho fascinante na graça é exatamente isso. Ela nos torna diferente em meio a iguais. Ela nos torna, qualquer um de nós tem esse acesso à graça. Qualquer um de nós pode navegar nos rios da graça. Pode ser cheio da graça, independente da idade, da cor, independente do conhecimento bíblico, independente do grau de escolaridade. Irmão, está fluindo a graça aí, sabe? Às vezes dá uma aflição no coração de ver, de entender e conhecer que a graça flui e que muitas pessoas se recusam a usar excessivamente a graça. Pode usar, irmão, não faz mal, não tem contraindicação. Você pode usar de noite, de dia, você pode usar um monte, você pode usar sábado, domingo, feriado, você pode usar a graça na igreja, na escola, na sua casa, você pode lambuzar, vamos colocar assim, né? Na graça, não vai te fazer mal nenhum, com certeza, mas para estar cheio da graça, para alcançar, para que a graça do Senhor flua na sua vida, na minha vida, precisamos estar na presença dEle. Precisamos que Ele vá conosco para casa. Precisamos que Ele nos acompanhe na nossa casa. Né? Eu só queria que você pensasse como é que está a graça lá na sua casa, querido. O Senhor pode chegar lá ou Ele tem que passar de avião por cima. Não dá nem para Ele descer. É só uma meditação. Eu não estou trazendo nenhum julgamento. Só quero que você pense. As coisas que acontecem na sua vida, como é que é? Você tem visto que é a graça de Deus fluindo através de você, através da sua família? Você tem visto isso na sua vida? Se não, irmãos, a presença não está correta. Busque a presença do Senhor. Não esqueça, querido, vou repetir só mais esta vez. Para você ver o Senhor, você tem que subir e estar acima dos problemas. Não tem jeito você ficar mergulhado em depressão buscando a presença do Senhor. Não tem jeito você ficar mergulhado nos seus problemas, buscando a presença do Senhor. Você tem que, o seu esforço, é seu esforço, é sua força, é sua vontade, é sua decisão. Sabe, eu vejo o Salmo 46, um salmo de decisão tão profundo, tão forte. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que o mar se transtorne, ainda que os montes e vai falando. Sabe, é um salmo de decisão. Nós tínhamos que ler esse salmo todos os dias na nossa vida. Deus é nosso refúgio, é socorro presente na tribulação.
portanto não temeremos. Sabe por quê, irmãos? Olha, na sociedade atual, já disse isso também algumas vezes, a maioria dos problemas que a gente reclama que são problemas, não são problemas. São coisas da mente da gente que a gente vai criando. A gente vai criando ali, situações e de repente a gente começa a colocá-los entre nós e o Senhor. Começa a não querer ouvir a voz do Senhor, começa a não querer entender a voz do Senhor, começa a inventar as coisas. Irmãos, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente ganhe dinheiro, por mais que a gente seja bem sucedido na vida, a única coisa que sustenta a sua e a minha vida é a mão do Senhor. O salmista diz, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, certamente os homens nos teriam engolido vivo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem constrói. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia os sentinelas. Não é isso? O Salmo 121 vem dizer, olha, o Senhor é a sua sombra à sua direita. Não é isso? O Senhor, para ser a sombra à sua direita, tem que ter luz na esquerda. O fogo não apagará e arderá continuamente no altar. Por isso ele vai refletir uma sombra à sua direita. Não é isso? Sempre que um sacerdote entrava no templo, ao pôr a porta no santo dos santos só entrava o sumo sacerdote, mas no lugar santo, assim que ele punha, à esquerda ficava o candelabro, com as suas lâmpadas, com seu azeite, todos os dias, toda a noite aceso, refletindo a sombra para a direita do sacerdote, onde ficava o pão, onde ficava a mesa dos pães da preposição, e logo na frente ficava o altar. Não era assim? Se você quer entrar no Santo dos Santos, tem que ser assim, tem que seguir essa ordem. Você tem que entender e buscar a presença de Deus. Você tem que estar sempre preocupado com a sua direita. Tem sombra aqui? Tem? Não tem. Então está faltando luz na esquerda. E por que a esquerda? Onde é que está o candelabro do homem, querido? Está aqui dentro. Provérbios está escrito assim, de tudo que se deva guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Amém? Zaqueu conhecia a lei, Zaqueu conhecia a Torá, Zaqueu conhecia tudo. E aí então, quando Jesus falou, desce Zaqueu, desce. Agora se você descer, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar um abraço, eu vou almoçar lá na sua casa. Irmãos, escuta, a nossa preocupação tem que ser, irmãos, 24 horas por dia, levar Jesus para a nossa casa. Tem que ser. Se as coisas estão ruins, está correndo mal, é porque a gente não tem levado Jesus para casa. Porque Jesus não entra no local onde não há ambiente para ele ser adorado. Não vai em ambiente para ele ser adorado. Jesus foi para uma multidão de mendigos. Olha, havia uma festa em Jerusalém, mas Jesus estava lá no meio dos cegos, dos coxos, dos mancos, dos ressecados, dos doentes. Porque no local, no templo, onde deveria estar Jesus, não havia espaço para adoração. Haviam lá, eram pregadores de elite, eram os avivalistas de elite. Haviam lá, eram cantores profissionais, espetáculos programados. Era esse tipo que havia na festa. O Senhor deveria estar na festa, mas ele não tinha espaço para ele. Na minha e na sua casa, se não houver espaço para o Senhor, ele não vai. Como presença manifesta, ele não vai. E a diferença na sua e na minha vida é quando o Senhor está com presença manifesta, quando ele está operando. Porque onde a presença manifesta do Senhor está, existe milagre, existe transformação, existe abundância de dias. Existe louvor, existe gratidão, ainda que as coisas não estejam tão bem assim, mas há uma chama no coração dizendo, vai melhorar, em nome de Jesus vai melhorar, as coisas vão mudar, mas o esposo não converteu, mas vai chegar um dia que ele vai converter. Irmãos, são centenas de testemunhos que a gente ouve de esposas que orou por anos a fio, até que o marido convertesse, não é isso? Não foi preciso divórcio no primeiro mês de desacerto, foi anos e anos tolerando, por fim, transformaram-se num casal de bênção. No caso, maridos orando por esposas, pais orando por filhos, às vezes envolvido com droga, com homossexualismo, com tráfico, e oração contínua, e angústia no coração dos pais. Num dia o Senhor manifestou e mudou tudo. Mas para isso é preciso espaço para que Jesus esteja no seu
lá. Zaqueu então levou Jesus para sua casa, estavam ali sentados almoçando e ouvindo alguma coisa mais, e de certo Zaqueu tinha tanta sede. Por quê? Porque na religião ele não encontrava nada, irmãos, na sinagoga ele não achava nada, por isso que ele ficou corrupto, por isso que ele foi atrás de dinheiro, por isso que ele foi atrás de mudar a sua vida pelos meios que ele achou, porque na igreja, na sinagoga, na religião, na pregação, no hino, no louvor, nos pastores artistas, nos cantores artistas, ele não achou paz para a sua alma. E naquele momento, enquanto comia com o Senhor, ele deve ter ouvido palavras da boca do Senhor que derreteu o coração, que o fez ainda descer cada vez mais, que o fez estar mais presente do Senhor, está mais recebendo, que o Jesus fluía dessa graça para a vida dele. A fé é assim, irmãos, se não há um fluir da graça de Deus para a minha vida e para a sua vida, nós estamos precisando mudar alguma coisa. Jesus e Zaqueu agora estava ali e começou a deleitar-se com a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostoso, com prazer, com alegria. Entra, Senhor. E é claro, ele tinha o melhor, ele começou a oferecer o melhor para o Senhor. E de repente, irmãos, ele começou a ver: não, isso é pouco. Eu peguei o que tinha melhor aqui e ofereci para ele, mas ainda é pouco. A minha paz precisa ser mantida, eu tenho que fazer algo extraordinário. Irmãos, a paz do Senhor, ela não vem na nossa vida porque você vem no culto, ela vem quando você faz algo extraordinário para o Senhor. Não é uma vida de marasmo, não é preocupado com seu conforto, com seu bem-estar, é quando você faz algo maior para o Senhor. Zaqueu fez algo maior, ele serviu de tudo que tinha de melhor para o Senhor. Ele ainda achou pouco, ele falou: Senhor, eu tenho que fazer mais alguma coisa. É o seguinte, eu vou pegar assim, vou radicalizar, sabe, irmão? Você tem que entender, eu vejo jovem muito usar essa expressão, radicalizar, mas usa muito na superficialidade da fé, porque se você for usar na profundeza da fé, Zaqueu radicalizou assim, vou pegar metade de tudo que eu tenho e vou dar ao pobre. Jesus não pediu, ele falou: eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Vou dar, toma. Mas ele não escolheu o pobre José, ou o pobre Antônio, o pobre Joaquim, que depois iria ficar ali dando tapinha nas costas e dizendo: Zaqueu, você é o cara, Zaqueu, você é o grande, você é mesmo um homem bom. Ele deve ter mandado: leva, entrega lá, não fala nem que é o que mandei, porque a Bíblia diz que o que sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não é isso? As campanhas de arrecadação e doação têm que ser feitas com muito critério e cuidado, para que não prevaleça a arrogância e a bondade humana, prevaleça apenas a bondade e a vontade do Senhor. Zaqueu radicalizou: olha, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E o coração dele começou a ferver. Irmão, você consegue pensar um coração fervendo de alegria na presença de Deus? Você não sentiu isso ainda não? Começa a pensar, fala: Deus, eu quero fazer como Zaqueu, eu quero começar a ferver, eu quero começar a estar em chama para Deus. Eu quero começar a adorar o Senhor acima das circunstâncias e dos temporais. Eu quero adorar o Senhor acima dos meus interesses. Irmão, tem gente que adora o Senhor por interesse? Não tem. Faz as coisas por interesse? Você não sabe o quanto tem. Mas, querido, faz como Zaqueu. Aí ele mandou dar metade, decidiu dar metade. Tá bom? E a alma dele ainda estava impaciente. Sabe de mais uma coisa, Senhor? Já que eu estou na tua presença, agora o negócio vai ficar sério, eu vou arriscar tudo. Quem eu defraudei, eu vou restituir, eu vou procurar todo mundo, eu vou restituir quadruplicado, vou restituir 4 vezes mais. Aí é onde entra o conhecimento que Zaqueu tinha da lei. Porque no livro do Êxodo, no capítulo 22, no verso 1, fala da restituição do produto roubado. Segundo Samuel, no capítulo 16, no capítulo 12, no verso 6, também fala da restituição. Aquela história lá da ovelha que o profeta Natan contou para Davi, não é isso? Davi se indignou e falou: ele vai ter que devolver 4 vezes mais essa ovelha. Era baseado na lei, baseado em Êxodo 22:1, que quem roubava tinha que devolver quadruplicado. Ele se sentiu incomodado. Irmãos, agora preste atenção numa coisa. Não esqueça disso, querido. Zaqueu teve essa atitude em plena época em que o Espírito Santo atuava por conta-gotas em cima de vidas específicas. Hoje já se cumpriu Joel.
naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou já está sobre a sua vida. Deixe-se convencer pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, querido. Deixe o Espírito Santo falar com a sua vida, falar no seu coração. Deixe que Ele nomeie na sua vida os obstáculos que estão te impedindo de chegar na presença de Jesus e levá-lo para a sua casa. Deixe Ele te convencer disso. Faça isso. Não é por mim, não é pelo pastor, não é pela igreja. É por esta alma preciosa que você tem e que um dia vai andar nas ruas de ouro com o Senhor. Esta alma preciosa, deixa Ele te convencer, permita Ele falar com a sua vida, permita Ele falar, olha, eu não te uso é porque você é assim, permita Ele falar, deixa o Senhor falar, deixa Ele te convencer, querido. O Espírito Santo está aqui nesta manhã, Ele está falando ao seu coração. Por que o seu ministério está parado? O que aconteceu? Certamente você vai dizer, é por isso. Ele quer acabar com isso, querido, Ele quer fazer nova todas as coisas. A Bíblia diz, eis que eu faço novo todas as coisas. Traumas do passado, ressentimentos do passado, mágoas têm que ficar de lado. Se possível, a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos. Mas deixa tudo para trás, irmãos. Passado tem que ficar no passado. As experiências, elas só podem, se forem positivas, para nos edificar. Ou se você lembrar de alguma coisa que você fez, para não errar de novo. Mas o mais, você tem que se sentir livre, tem que se sentir amado, tem que se sentir perdoado pelo Senhor. Você tem que se sentir impulsionado pelo Senhor a ser uma chama viva. Sinta uma chama viva no seu coração nessa noite, te impelindo, te convidando a tirar todos os obstáculos. Tem pessoas que têm um talento, têm um dom, têm uma preciosidade nas mãos, mas às vezes a única coisa que ele tem é preguiça de realizar as coisas. E a preguiça, a Bíblia diz que é pecado. Às vezes é só preguiça mesmo. Estou muito desanimado, para mim não dá. E começa aquela... Não deixa o Espírito Santo te convencer de que você é a imagem do Criador. Deixa o Espírito Santo te convencer que Ele já foi derramado no seu coração de forma profusa, de forma abundante. Espírito Santo hoje não é privilégio de nenhuma pessoa específica, como foi na época dos profetas. Hoje é livre, está na sua vida, está na sua carne, já foi derramado. Mas se você insistir em olhar Jesus através da multidão e não irromper com essa multidão de alguma forma, certamente não haverá comunhão. Não tenha dúvida, Ele não estará na sua casa, Ele não operará na sua vida. Sabe, irmão, o Senhor te convida a isso. Te convida a romper com a multidão. Te convida a voltar ao primeiro amor, a fazer o que você fazia antes. Não é isso? Quando você lê as cartas da igreja, as igrejas do Apocalipse, primeiro às vezes vem um elogio, depois diz assim, eu tenho contra ti. E ali enumera coisas que está causando divisão. Isaías disse, olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Não é isso? Queridos, sinta livre. Receba para a sua vida o fluir da água, da graça do Senhor para a sua vida. Sinta livre, saia daqui uma nova pessoa, um novo ser, um novo crente, valente no Senhor. Olha para as circunstâncias, bate o pé e diz, olha, a Bíblia fala que o adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão. Ele pode ser um cãozinho qualquer, mas tenta imitar um leão. É só você bater o pé que ele vai sair. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, esse pensamento que às vezes te perturba, essa coisa que marcou a sua vida, te paralisou no tempo, te paralisou em função da obra, que há muito tempo você não tem condição, você não sente vontade de dobrar os seus joelhos e chorar na presença do Senhor. Irmãos, eu falo chorar porque homem chora, homem de Deus chora, isso aí chora, você pode ter certeza. Nós sabemos de um grande profeta de Deus, tudo que ele fazia era chorar, né? Jeremias. Tudo que ele mal falava, ele estava derretendo. E era assim que funciona. Sabe de uma coisa, irmãos, porque eu posso te garantir, à medida que você chorar, certamente o Senhor colherá as suas lágrimas. Amém?
Deus possa abençoar a sua vida. Saia daqui transformado. Pense numa forma de romper essa dificuldade. Restabeleça, deixe o Espírito Santo restabelecer na sua vida o ministério que Ele tem para você. Receba em nome de Jesus a cura dos seus problemas, dos seus traumas, das suas dificuldades. Receba em nome de Jesus a libertação das acusações que o inimigo tem feito contra a sua vida. Eu posso te garantir em nome de Jesus, você não é o que o diabo está dizendo que você é. Você é precioso aos olhos do Senhor. Você é, sem dúvida nenhuma, a imagem e a semelhança do Criador. Você é um alvo da graça do Senhor. Lá na cruz do Calvário, quando o Senhor inclinou a cabeça e diz, está consumado, Ele quis dizer que a obra na sua vida já está consumada, está concluída. Você não precisa ficar agora aceitando acusações do adversário. Ele já fez por nós o que era preciso ter feito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos de pé, vamos orar, vamos ministrar sobre a vida, as nossas próprias vidas, vamos ministrar, olha, inclina a sua cabeça, abra o seu coração ao Senhor, pode falar com Ele, apenas com Ele, nos seus pensamentos, no que você precisa ser mudado. Vamos clamar ao Senhor por perdão pelas nossas faltas. Vamos clamar ao Senhor pelo perdão, pela misericórdia. Nos apresentemos a Ele como nós realmente somos. Sabe? Porque encontrar com Jesus é preciso esforço. Você se esforçou por vir aqui. Mas para você levar Ele para a sua casa, é preciso descer. É preciso dizer para Ele o que te incomoda. Né? Os fariseus não pediam nada a Deus porque eles achavam que já tinham tudo suficiente. E nós somos eternamente carentes de tudo que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós como igreja do Senhor, nós nos apresentamos aqui, Senhor Deus, pobres pecadores de mãos vazias, ó Senhor. Pobres pecadores carentes e eternos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Deus, que o Teu Espírito Santo encontre espaço nas nossas vidas para trabalhar, Senhor Deus, para reformular os nossos pensamentos. Nos dá estratégia, Senhor Deus, para romper com esta multidão que nos impede de ter um encontro real com o Senhor. Que esta manhã seja marcada, ó Deus, na vida de cada um com um encontro real com o Senhor. São Teus filhos, é a Tua igreja, carecem do Senhor. Nós sabemos e confessamos ao Senhor, somos pó, somos cinzas, ó Deus. Não retire de nós a Tua presença, não retire de nós a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, encha a Tua igreja, ó Pai, encha a vida de cada um dos Teus filhos, encha, Senhor Deus, desperta, traga um renovo, traga um avivamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Marque, ó Pai, esta manhã, em nome de Jesus, marque a vida de cada um dos Teus filhos, para a glória do Teu nome santo.